Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a artrose do joelho. Muitos conceitos que eu vou passar para vocês são conceitos que servem para qualquer articulação. Então, não só para o joelho, isso pode se estender para o quadril, para o cotovelo, para a coluna, para o tornozelo. Então, a gente vai dar um conceito geral do que é artrose de joelho. É uma patologia que incomoda muito, você tem muitas vezes muita dor por isso, né? E acaba levando o paciente a um tratamento médico na maioria das vezes, né? E o que é artrose? A artrose, a gente fala sempre, é o desgaste da cartilagem, né? Toda articulação, você tem a cartilagem hialina que recobre essa articulação, aquela parte branquinha, quando você está comendo uma coxinha de galinha, você tem aquela parte final dela branquinha, clarinha, é muito semelhante ao que a gente tem, isso é uma cartilagem hialina, é isso que se gasta e acaba levando a uma artrose. Eu falo sempre para o paciente no consultório que a artrose não é uma doença, não é uma patologia, é o cabelo branco do osso. Todo mundo vai ter, não adianta você vai lá, pinta, mas ele está lá, ele aparece de novo, porque é o desgaste. O corpo é uma máquina e a máquina gasta, não tem jeito, você vai ter que pôr uma lente intraocular para uma cirurgia de catarata, algumas vezes fazer uma prótese de quadril, de joelho, porque as articulações, o organismo, ele acaba gastando com a idade e a gente tem que tentar levar essa idade o quanto mais para frente possível, né? E assim, uma noção mais exata, mais científica, assim, do que é essa destruição da cartilagem, como ela acontece. Muitas vezes perguntam, mas por que eu tenho artrose, sou magrinho, atleta, e aquela pessoa mais gordinha, não é atleta, e tem menos artrose, tem menos dor do que eu? São alterações que muitas vezes estão ligadas à genética, a coisas que não dependem da pessoa, e outras são secundárias às atividades da pessoa, né? Mas são alterações que geram um processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório ajuda a destruir a cartilagem. Isso é uma coisa lenta que acontece, mas acaba degradando esse tecido e levando à dor, né? As causas, quais são as causas da artrose? A artrose é uma doença multifatorial, né? Então, a gente pode ter uma artrose assim, mais no idoso e no paciente mais jovem também, depende de vários fatores. No idoso, você acaba diminuindo, tendo menos força muscular, você tem tempo de reação para desequilíbrios muito mais lentos no idoso, a propriocepção, que é aquela noção no espaço de equilíbrio, é menor no idoso, a capacidade de reparo celular também não acontece. Então, com a idade, você tem mais esse risco de progressão da doença e do sintoma de dor, né? E o que tem muita relação com a artrose é a obesidade. Então, a obesidade hoje no Brasil e no mundo é um problema de saúde pública, né? A gente nota que a população cada vez mais, por N motivos, acaba ficando um pouquinho mais gordinha com o tempo, e isso vai desencadear vários fatores, não só na ortopedia, como na cardiologia, na angiologia, em outras patologias do próprio organismo, e na ortopedia especificamente você tem uma carga maior em cima do seu joelho, em cima do seu quadril, isso leva a uma sobrecarga, essa sobrecarga leva a um desgaste, esse desgaste gasta a cartilagem, leva à artrose, e a gente vai ter esse quadro. Mas não só isso, né? Como a gente está vendo aqui, você tem fatores sistêmicos, né? Idade, gênero, assim, é muito mais comum em mulher. Eu noto que o público aqui é mais feminino, então a gente tem a prevalência muito maior no sexo feminino que no masculino. Etnia, você vê raças, principalmente o japonês tem a perna um pouquinho, a gente chama de varo nesse sentido aqui, e gasta mais do lado medial, então dependendo da raça do paciente, você pode ter mais artrose ou não. Fatores genéticos, né? Fatores biomecânicos também, que não depende só, esse sim, muitas vezes depende do paciente, assim, a obesidade, se ele teve uma fratura, um acidente automobilístico, fraturou o joelho, a cartilagem está irregular, então isso vai desenvolver uma artrose, desvios angulares, então você tem um genovalgo, que é isso aqui, aquele joelho em X, né? Que a gente chama, ou o joelho alinhado, que seria ideal, ou genovaro, que é aquele joelho
mais torto para o lado de dentro, isso sobrecarrega a parte de dentro, esse sobrecarrega a parte de fora, então isso favorece a artrose. Então, como vocês estão vendo, assim, tem N fatores que podem levar à artrose e a gente tem que tentar, no que a gente pode ainda, né, defender para que essa doença não progrida e acabe, muitas vezes, tendo um tratamento cirúrgico, né? Então, o envelhecimento da população, a idade média, que principalmente no Brasil aumentou muito, acho que está muito mais de 70 anos, na década de 70 era 62, 63 anos, a taxa global de obesidade tem ampliado também essas indicações de prótese total de joelho. E o que é fundamental? Fala, e como que a gente pode evitar? A gente tem aqueles fatores que a gente sabe que não pode evitar, a parte genética, constitucional, mas tem muita coisa que dá para melhorar. E a atividade física é a melhor do que qualquer tratamento medicamentoso, cirúrgico. Então, é importante você fazer uma atividade física bem orientada, você não ter atividades que tenham alto impacto, isso pode prejudicar muito o seu joelho, o seu quadril. Tem que fazer uma musculação, a musculatura protege a articulação do joelho, ela protege a cartilagem, protege os ligamentos. Você tem que fazer sessões de alongamento, você tem que fazer exercício aeróbico. Assim, isso seria o ideal. A gente sabe que é difícil e muitas vezes não permite, principalmente nas cidades grandes como São Paulo, você ter uma qualidade de vida com esse tipo de atividade física. Mas a gente tem que sempre tentar e isso é um melhor tratamento. Outras coisas que podem ser usadas, joelheiras, às vezes, os casos mais avançados para alívio de dor, a gente não costuma muito prescrever, mas em alguns casos alivia um pouco, distribui a carga e alivia a dor do paciente, né? Anti-inflamatórios também ajudam a melhorar um pouco a dor, mas a gente sabe que os malefícios que podem levar ao uso crônico de anti-inflamatório, gastrite, problemas renais, né, e outros, então é muito melhor você fazer uma atividade física do que ficar tomando anti-inflamatórios. Muitos de vocês conhecem, têm familiares que tomam condroitina, glicosamina, e eu comprei nos Estados Unidos um pote que é mais barato, doutor, isso aí é melhor que o daqui. Não, é a mesma droga, as mesmas condições, e cientificamente muito duvidoso se isso ajuda ou não, né? E por quanto tempo tem que tomar. Então, assim, em alguns casos vale a pena, melhora um pouco da dor, mas em termos de cartilagem, a cartilagem é uma coisa que foi feita por Deus, é muito difícil, não existe nada que você reponha a cartilagem. Uma vez lesada, mesmo a medicina com células-tronco, com cultura de condrócitos, não consegue reparar uma cartilagem hialina 100%, hoje em dia, sempre lesada. Outros tratamentos para injeções de corticoide naquela idade avançada, que o paciente tem muita dor, não tem, às vezes, uma indicação para uma prótese, ou não consegue fazer uma prótese por problema de saúde, alivia um pouco a dor em um determinado período, mas tem todos os malefícios que o uso crônico de um corticosteroide pode levar também ao paciente, né? Então, isso não é a melhor coisa também. E está muito em voga hoje a viscosuplementação, né? Que seria as injeções de ácido hialurônico, principalmente no joelho, no quadril também tem um pouco, em algumas articulações. Também, junto com a glicosamina, a condroitina, tem trabalhos que falam a favor, outros que falam contra, e um consenso geral que a atividade física ainda é mais importante do que qualquer medicação, mesmo que seja injeção dentro da articulação. São líquidos que aumentam a viscosidade, o ácido hialurônico, dentro do joelho, permitindo uma melhor lubrificação, e tem um prazo, às vezes dura 3 a 6 meses, e depois passa e volta a ter a dor, às vezes tem que ser aplicado de novo, tá? Mas faz parte da nossa ferramenta para tratar a artrose. E quando tudo isso acaba entrando em falência, a gente não tem mais opção, sobra o tratamento cirúrgico, né? Que vai desde uma limpeza cirúrgica, uma artroscopia, que são aquelas cirurgias onde a gente limpa, lava a articulação, ou até o alinhamento do membro, chama osteotomia. Então, você desentorta aquele joelho que está torto, coloca ele alinhado, isso melhora também o desgaste do joelho, ou até as próteses totais, parciais de joelho, que é a última
escolha do médico, mas é principalmente uma luz no fim do túnel. Nós latinos, nós encaramos a cirurgia como uma desgraça, né? Então, se fala para um paciente, você vai fazer uma prótese de joelho, é uma coisa muito ruim. Não é. É uma luz no fim do túnel, é uma coisa muito boa, te dá uma qualidade de vida, o paciente volta a caminhar, andar, faz alguns tipos de esportes, como tênis, natação. Então, é uma cirurgia para restabelecer a qualidade de vida que ele perdeu, né? Então, é uma cirurgia que, quando bem indicada, o resultado é muito bom. E, para pegar o recado em relação à artrose aqui, a gente fechar essa nossa apresentação, o exercício físico de baixo impacto e o fortalecimento muscular associado ao alongamento é a melhor coisa que a gente pode fazer para prevenir ou para melhorar um quadro clínico de uma artrose de joelho. Obrigado.